Bom dia e a paz, família IAP do Parque. Vocês estão bem? Que bom que vocês estão bem. Pode sentar, a gente já faz uma leitura bíblica aí. Bom dia para você também, que está em casa, que a paz do Senhor esteja aí com você. Muito obrigado por mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para compartilhar um pouco da palavra de Deus e do que Ele tem falado ao nosso coração. Então, muito obrigado, continue com a gente aí. Eu estou particularmente muito feliz de estar aqui, porque passei um período aí longe da igreja, longe da casa do Senhor, e como todo mundo sabe, eu gosto muito de igreja, né? Eu gosto muito de ir à igreja, de frequentar a igreja, de estar na igreja. Então, não vir ao culto, não vir à igreja, não ver os irmãos, é algo que me deixa muito triste. Então, eu fico muito feliz por poder estar aqui com vocês depois desse período aí. E justificando, para aqueles que estão em casa e não sabem, eu fiquei um período aí, um pouco em casa, ajudando e auxiliando a Patrícia e tudo mais, porque a gente teve agora a neném, a Rafaela, que graças a Deus veio tudo bem, veio com saúde, graças a Deus puxou a beleza da mãe, só que nem tudo são rosas, ela puxou também a fome da mãe. Então, né, vocês sabem como é que funciona, eu já falei no serviço, que eu vou tirar o salário e vou receber só em vale refeição e vale alimentação, para ver se a gente dá conta. Mas está lá, linda, perfeita e com saúde, graças a Deus. E aí eu fiquei esse tempo longe para me recuperar também, que foi cesárea, né? É difícil, não é fácil, você ficar um tempo recluso aí. Mas graças a Deus está tudo bem, estamos de volta aí, então eu particularmente estou muito feliz por estar aqui com vocês, estar aqui trazendo um pouco aqui da palavra do Senhor. Sábado passado, quando eu cheguei, até o Christian perguntou se eu já era de outra igreja. O Christian é muito bobo, né? Falei, para com isso. Só visitei 2 dias a Metodista, fui ver os irmãos na Batista um pouco e passei ali na congregação, mas foi coisa rápida. Estou aqui de volta na igreja. Tá bom? Dito isso, vamos ficar de pé então, para a gente fazer uma leitura bíblica e uma oração? Peço que os irmãos abram aí no texto que o Diácono Michael já leu no início, que é Salmo 121. Você pegar no meio da Bíblia aí e abrir, que você vai cair perto disso aí. Você que está em casa também, acompanha a gente com a leitura aí no Salmo 121. Diz assim o Salmo 121, em nome de Jesus. Levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde virá o meu socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno. Como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor foi o nosso guarda, o nosso sustento, a nossa proteção, ao longo de toda essa semana, ao longo de todo este período. O Senhor guardou, sustentou e manteve as nossas casas, as nossas famílias, manteve a nossa alma livre da perdição e o Senhor nos manteve até aqui. Muito obrigado por ser o nosso guarda, o nosso protetor incansável. Muito obrigado, Senhor, que a Tua palavra fale conosco aos nossos corações e que ela permaneça nos nossos corações e nas nossas mentes, causando regeneração, transformação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar aí. Eu só vou colocar isso aqui um pouquinho para cá, porque a chance de eu tropeçar e cair é grande. Pronto. Quando o pastor indicou tesouros nos Salmos para a gente trazer a mensagem, foi bastante desafiador, porque eu dificilmente prego com base no Antigo Testamento. Eles me conhecem um pouco aqui, eu geralmente prego quase que sempre no Novo Testamento.
Por razões óbvias. O Novo Testamento ele tem uma aplicabilidade mais fácil, né? Mesmo porque, se a gente pensar numa revelação de Deus que foi progressiva, no Novo Testamento a gente tem quase tudo já ali revelado. Aquilo que estava escondido em mistério no Antigo está revelado no Novo. Muito também porque as cartas de Paulo são basicamente advertências e conselhos para a igreja. É de muito mais fácil aplicação. Uma leitura cuidadosa das cartas vai ver que a realidade das igrejas naquela época é muito semelhante à realidade das igrejas de hoje. Então eu achei bem desafiador trazer uma mensagem com base aí nesses textos dos Salmos. E aí eu escolhi ali o Salmo 121, que é um salmo que eu gosto bastante, desde sempre. O Salmo 121, ele compõe um bloco de salmos que são chamados os Cânticos dos Peregrinos, ou as poesias de romagem. O que significa isso? Esse bloco ele vai começar do Salmo 120 e vai aproximadamente até o Salmo 135. E a ideia desses cânticos aqui, presentes nesses salmos, é a ideia de que quem entoava e quem cantava estes salmos eram os peregrinos, eram aqueles que estavam de passagem a caminho de Jerusalém. Então eles iam durante esse caminho, durante esse percurso até Jerusalém, até o templo, ou para fazer o seu culto, para prestar o seu sacrifício, para comemorar alguma festa, algum feriado judaico. Então eles caminhavam, peregrinavam este caminho até Jerusalém. E durante esta passagem, durante este caminho, eram entoados estes cânticos, chamados Cânticos dos Peregrinos, ou Canto dos Peregrinos. E o que a gente tem que, então, ter em mente quando a gente está lendo esses textos é o peregrino, ou um grupo de peregrinos, que caminha por uma terra estranha, uma terra hostil, até o templo, até Jerusalém, para então prestar o seu culto, a sua homenagem a Deus. Esse é o cenário de Salmo 121, de Salmo 120 até o Salmo 135. E é bem bacana a gente entender que o caminho, que a senda que percorre o peregrino nessa passagem, não é um caminho sempre bom. Não é uma estrada sempre nivelada, com sombra, com segurança, ausência de perigos, uma estrada sem pedras, uma estrada nivelada, em que não apresenta perigo nenhum. A estrada pela qual o peregrino passa e eles têm que percorrer até lá, é uma estrada que pode apresentar perigos, que pode apresentar ameaças. É um solo que pode ser pedregoso, é um solo que pode ser irregular, é um solo que ele pode enfrentar subidas íngremes, que vão deixar os peregrinos ali exaustivos, cansados, o sol que assola de dia e o frio da noite vão afligir aqueles peregrinos ao longo dessa passagem. Então não é um caminho só de mar de rosas, não é um caminho todo tranquilo, mas é um caminho que vai apresentar ali os seus riscos, como uma passagem, um caminho normal naqueles tempos. Inclusive até hoje, um caminho a pé, dependendo de onde a gente for, para onde a gente for, é um caminho que apresenta aí os seus perigos e as suas ameaças. Então esse é o cenário que a gente tem de cânticos que eram entoados pelos peregrinos naquela estrada rumo a Jerusalém, rumo ao templo do Senhor, para prestar a sua adoração. Isso é o que a gente tem que ter em mente quando a gente está lendo essas passagens. Por volta nesses capítulos, a gente vai falar, os textos vão apresentar referências ao templo, à paz, a Deus, à proteção, mas também vão apresentar outros contextos de diversidade, de dificuldade, de sofrimento e de perseguição. Na verdade, essa é a realidade dos capítulos 120 a 135. Nem tudo é bom, mas existe sempre o cuidado e a proteção do Senhor, porque é Ele quem protege. E aí, peço que você permaneça aí com a sua Bíblia aberta, a gente chega no versículo 1, ou no verso 1, já que se trata aí de poesia e de poema, que diz assim: levanto os olhos para o monte e questiono, de onde me virá o socorro? A ideia aqui é que a vida tem os seus percalços,
A vida tem os seus problemas e as suas dificuldades. A vida não é inteiramente boa, tranquila e agradável. Vai ter momentos de dificuldade, momentos em que os problemas vão acontecer e que as angústias e dificuldades vão nos atingir enquanto cristãos, enquanto não cristãos, enquanto servos de Deus, enquanto não servos de Deus. As dificuldades e os problemas, eles atingem todo mundo. Não há ninguém que passe por essa terra isento de qualquer dificuldade e problema. Existem algumas igrejas e algumas teologias, a teologia da prosperidade, que diz que uma vez que o cara ficou crente, tudo vai ser bom na vida dele. Nada mais vai ter problema na vida dele. Então, o emprego dele vai ser ótimo, a vida dele vai ser boa, a promoção ele vai conseguir, vai ter 3 apartamentos na praia, vai ter casa em condomínio fechado, o cachorro que morreu ressuscita, tudo é bom depois que o cara passa a ser crente. Mas essa teologia, ela não se sustenta, pelo menos por 2 motivos. Ela não se sustenta porque a vida não é assim. A realidade fática demonstra que a vida é cheia de problemas e dificuldades e nem sempre tudo é bom, nem sempre tudo é tranquilo. Às vezes o caminho do peregrino vai ser tortuoso, às vezes o caminho do peregrino vai apresentar perigos. Vão ter inimigos à espreita, vão ter açoites, vão ter perseguições e ameaças que vão afligir. Então a teologia não se sustenta porque a vida não demonstra isso. A vida mostra que as dificuldades estão presentes em todos os momentos. A teologia não se sustenta porque na própria Escritura, assim como nesses salmos, apresenta que existem momentos na vida do cristão, na vida do crente, na vida do Filho de Deus, em que as dificuldades vão aparecer e vão assolar e vão perseguir, e angústias nós teremos. A tristeza, a angústia, a amargura, ela não é ilegítima. Nós estamos aqui, somos seres humanos, vamos passar por dificuldades, e é legítimo nesses momentos ter tristezas, ter angústias, porque ninguém quer passar por coisas ruins. É legítimo a hora que chega o desemprego, a dificuldade financeira, a gente se desesperar, a gente olhar para os montes e falar, e agora? De onde que me vem o socorro? Porque o meu socorro, a minha garantia era o emprego, o meu sustento era ali, e agora que eu não tenho mais, o que eu faço? Eu olho para os montes e de onde me vem o socorro, já que eu não consigo mais aqui. O Brasil é muito conhecido por conta das suas crises políticas e econômicas e financeiras. E isso atinge todo mundo. Atinge o cara que é empregado e atinge o cara que é patrão. Atinge o cara que tem uma maior condição e o cara que tem uma menor condição. A vida nos aflige. E nesses momentos onde eu esperava a promoção, onde eu esperava o aumento, o que eu tive foi o desemprego, o que eu tive é boleto vencendo, sem condições de pagar, sem condição de trazer o sustento para casa, sem saber o que vai ser do amanhã. E aí, nesse momento, eu olho para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? De onde vem a minha proteção? Porque eu não estou enxergando mais. Não só nos aspectos financeiros e econômicos, mas e quando a saúde nossa é afetada? E quando a saúde nossa some e desaparece? Quantos pedidos de oração a gente tem? Pessoas que estão internadas, que estão doentes, filho que adoeceu, pai que adoeceu, gente com câncer. E o que acontece quando o plano de saúde não resolve? Quando o médico não resolve? Quando o pediatra não sabe o que acontece? Eu olho para os montes, e de onde me vem o socorro? Eu não vejo. Eu não encontro. Isso é uma realidade, isso acontece. A ideia dos montes aqui, que a gente pode entender, pelo menos, é que a ideia de monte é a ideia de uma certa proteção. Talvez o salmista esteja se referindo a Jerusalém ou às regiões da Judéia, onde tinham os montes e cercavam a cidade. Os montes podem representar aqui uma certa segurança. É uma segurança natural da cidade contra invasões, contra inimigos. Então o monte, ele apresenta não só o lugar do Senhor e de refúgio, mas também me apresenta uma certa segurança. Só que, infelizmente, às vezes os inimigos atravessam os montes. Às vezes o monte não é suficiente. Às vezes tudo que a gente fez, e tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente economizou, aquela saúde, tudo vai embora. E aí eu olho para os montes, de onde vem o socorro? Porque eu não encontro, porque eu não vejo mais. Esses versículos, esses versos, eles podem ser entendidos pelo menos de 2 formas. Ou na ideia
de que o salmista conversa consigo mesmo, então ele faz uma pergunta para ele mesmo. Eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? E é ele quem responde para ele mesmo. O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Talvez um momento de incredulidade, um momento em que a dúvida aconteceu, a insegurança aconteceu, e eu duvido talvez, eu vacilo talvez da minha fé no Criador e em Deus, e eu pergunto de onde vem o meu socorro, mas o salmista, aí resgatado pela fé, socorrido pela fé, já responde, o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Só que o versículo também pode ser entendido como uma conversa entre duas pessoas. Lembre-se, os peregrinos estavam caminhando até Jerusalém. Muito provavelmente nesses cânticos era iniciado por uma pessoa que dizia, de onde vem o nosso socorro? Eu olho para os montes e não vejo. E os outros entoavam, o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Mas independente dessa aplicação ou desse entendimento, uma coisa específica, muito específica, o texto busca responder e trazer para a gente. No final das contas, quem é o nosso protetor? No final das contas, quem é que nos socorre? No final de tudo, em que pese o sofrimento, a tristeza e as dores, de onde vem o socorro para o ser humano? De onde vem o socorro para o homem? E aí o verso 2 vai responder. O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Percebe? O salmista, ele não fica muito tempo concentrado no problema que eles estão passando. Ele não fica concentrado muito tempo nem no tipo de socorro que ele precisa. Não diz aqui qual era o socorro que ele precisava. Por quê? Porque o salmista está tentando trazer para a mente nossa e para a mente deles, não o que socorre, mas quem socorre, que é o Criador dos céus e da terra. O que ele quer trazer à nossa memória, que o nosso socorro não vem de algo passageiro, temporário, não vem de um emprego, não vem de um plano de saúde, de uma economia de alguns anos. O nosso socorro vem do Criador dos céus e da terra. O meu socorro não vem de algo perecível, de algo palpável, de alguém que eu consigo ver. O meu socorro não vem do meu pai, não vem da mãe, não vem do filho. O meu socorro não vem do patrão, não vem das coisas que eu vejo. Mas o meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. O meu socorro vem daquele que é eterno. O meu socorro vem daquele que é onipotente, onipresente e onisciente. O que o salmista está querendo dizer aqui é que a garantia de que ele vai me proteger é porque ele é o Criador de tudo. Como ele não me protegerá? Ele diz os céus e a terra porque nesse contexto não existia um termo de universo, a ideia de universo que englobaria tudo. Mas a ideia do texto é, aquele que nos protege é o Criador dos céus e da terra. As Escrituras vão revelar para a gente o encontro cósmico entre aquele que é eterno e aquele que é passageiro. Vão revelar um encontro daquele que é o grande eu sou com a criatura que apenas está. E passando por nós o vento, o nosso lugar nem se acha mais. É o encontro entre aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, e a criatura que está aqui hoje e amanhã não está mais. É o encontro entre aquele que é todo poderoso, que tem todo o poder, que criou tudo a partir do nada, conosco. Que não conseguimos colocar 10 centímetros a mais na nossa altura. Não consegui nem manter os cabelos da minha cabeça. Mas nesse encontro entre aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, eu escolho às vezes colocar a minha confiança em mim. No meu serviço, no meu trabalho, nas coisas que eu vejo, no lugar de colocar a minha confiança, depositar aquilo que eu creio no Criador dos céus e da terra. A atenção que o salmista está trazendo é, a tua confiança não está em algo que perece, a tua confiança, a tua proteção vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É Ele quem tudo protege, é Ele quem tudo sustenta e é Ele quem tudo mantém.
Não há por que se desesperar, não há por que entrar em desespero, porque o nosso protetor é o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará, nos versos 3 e 4, que os seus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. Aquele que te guarda sequer dorme. Aquele que te protege sequer pisca os olhos. Ele não cochila, nós podemos descansar, porque o nosso protetor é incansável. Ele está constantemente à nossa proteção, ao nosso cuidado. O salmista usa o termo guardar, proteger, observar, sustentar e manter, umas 6, 7 vezes, para nos dar essa segurança de que aquele que nos protege e nos guarda, nunca dorme e nunca cochila. Ele sempre está atento às nossas necessidades, aos perigos que nos cercam e tudo mais. Porque Deus, que nos protege, é o Criador dos céus e da terra. Mas não apenas isso. Quando eu era bem pequenininho, eu fiquei doente, muito doente. Não sei se foi uma virose que se agravou, não sei. Mas eu fiquei muito doente, muito desidratado, e era um estado bem grave. E o médico falou para minha mãe, olha, vai ter que tomar uma medicação aí, sei lá o que, aí, de hora em hora. Literalmente de hora em hora, durante um certo período. Então, assim, a gente vai ter que deixar internado, porque não tem o que fazer. A senhora não vai ficar de hora em hora dando remédio para o moleque. Minha mãe falou, não, eu vou para casa com ele. E eu vou dar remédio para ele de hora em hora. Falou, não, senhora não está entendendo. A senhora não vai poder dormir. Porque se a senhora dormir, ele não toma remédio e vai se agravar. A senhora não pode dormir. Eu vou levar ele para casa e vou dar remédio para ele de hora em hora. O que o texto revela é não só que não dorme o guarda de Israel, é que enquanto ele é o vigia incansável, eu pude descansar e dormir. A minha mãe ficou alerta o tempo todo, 24 horas, mas eu pude descansar. Porque o nosso guarda, o nosso protetor, o Criador dos céus e da terra, não dorme, não se cansa, não se fadiga. Ele é o nosso protetor constante. Ele não vai parar de te proteger, mesmo quando você se descuidar da sua proteção, mesmo quando você se distrair, mesmo quando o teu olhar estiver mais no monte do que para Deus, ele continuará vigilante, porque o teu Deus não dorme, o teu Deus não cochila, o teu Deus está em constante proteção e guarda dos seus filhos. Então você pode descansar no Senhor, porque Ele é o seu protetor. As dificuldades que às vezes avançam sobre nós não são só de ordem terrena e material. Por vezes nós passamos por essa estrada dificultosa, essa estrada árida, essa estrada ruim na nossa vida espiritual. Por vezes passamos por crise espiritual em que eu leio as Escrituras e parece que Deus não fala comigo. Eu oro e parece que não tem ninguém do outro lado. Uma apatia espiritual, e entenda, eu não estou dizendo de quem não é crente, eu estou dizendo do cristão genuíno que nasceu de novo e que às vezes passa por momentos de crise espiritual. Mas o que eu tenho para te dizer é que o teu Criador, que te sustenta, Ele mantém também a tua alma e mantém a tua salvação. É Ele que nos preserva, é Ele que guarda a nossa alma. Esse é o Senhor que nós servimos e esse é o Senhor que nos protege e nos guarda. O verso 5 e 6 vão dizer o seguinte: o Eterno é teu protetor diuturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita, não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. Em todos os momentos, quer de dia, quer de noite, quer nos momentos claros em que a visibilidade é boa, quer nos momentos escuros em que tudo é obscuro e eu não enxergo nada, o Senhor continua nos protegendo. Por quê? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. A ideia do salmista é que a gente precisa ter um conceito correto de quem é Deus. Ele não é um Deus qualquer.
Ele não é um ídolo, ele não é alguém que não se comunica, ele não é um ídolo feito de pedra, de madeira, mas ele é um Deus verdadeiro, eterno, um Deus que é amor, um Deus que cuida dos seus filhos em todos os momentos. Então, quer de dia, quer de noite, quer no sol escaldante ou na lua fria, Deus vai nos proteger e nos guardar. Ele vai proteger a nossa vida e vai proteger a nossa alma, de dia ou de noite. A ideia de que o Eterno é o teu protetor, como sombra que te guarda, ele está à tua direita, a ideia é o de um Deus, de um protetor que não se separa de você, assim como a sombra. A sombra não se separa de nós. Vocês estão vendo que para onde eu vou, ela vai. A sombra está junto de você. Assim o teu Deus que te protege. O tempo todo ele está com você. Quer onde você esteja, pelo que você esteja passando, o teu Deus que te protege está permanentemente ao seu lado e com você, e estará com você até a consumação dos tempos. Ele estará conosco sempre. Não importa a luz do dia ou não importa o frio da noite. Ele estará conosco. O verso 7 vai dizer assim: o Senhor te guarda de todo o mal. Ele protegerá a tua vida, ou em outras traduções, ele protegerá a tua alma. Nos momentos de crise espiritual, nos momentos em que o acusador está ali lançando palavras contra nós, colocando a dúvida da nossa salvação e da nossa regeneração, porque o diabo, de acordo com as Escrituras, principalmente o termo que é usado para ele no Novo Testamento, aí é a ideia de alguém que lança. Lança o quê? Justamente alguém que lança acusações contra nós. O que ele está a fazer ao nosso redor é lançar contra nós acusações e dúvidas de que não somos filhos de Deus, de que, você pecou e caiu, você não é mais digno de Deus. A sua situação está ruim, Deus não vai ouvir a tua oração. Para de ler a Bíblia, isso aí não adianta de nada. O inimigo está ao nosso redor constantemente, lançando mentiras e acusações na nossa mente. Mas se lembrem que não há condenação contra aqueles que foram justificados. A nossa justiça está concentrada nos méritos de Cristo e não nos nossos próprios méritos. Não adianta o diabo lançar acusações contra nós, porque a nossa fé está baseada nos méritos de Cristo, porque o amor de Deus jamais irá se separar de nós, porque o amor dele está em Cristo Jesus. Não importa o que aconteça, o amor de Deus permanece conosco. Uma vez o meu falecido irmão foi conversar com um presbítero, porque o meu irmão tinha sido da igreja e tinha voltado para a igreja. Foi conversar com esse presbítero, e a pergunta que ele fez foi: será que Deus ainda me ama? E a resposta desse presbítero me acompanha a vida inteira. Deus sempre ama, porque Deus é amor. A gente esquece que Deus é imutável, Ele não varia. Ele não é inconstante como nós somos. Deus ama sempre, porque Deus é amor. Então não importa o que você tenha feito, o que você tenha praticado, as acusações que lancem contra você, porque o teu Deus te justifica, porque o teu Deus te ama. E é isso que Ele faz sempre. Perceba, nos versículos anteriores, o salmista recorre ao Criador dos céus e da terra para justificar o quê? A proteção sobre você. Se Deus criou tudo, óbvio que Ele vai te proteger. Aqui existe um paralelo também. Deus é o protetor de sua igreja. Deus é o guarda incansável da igreja há mais de 2000 anos. E a igreja continua de pé. A igreja se firma em um homem que foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra do Pai, e sustenta a tua igreja há mais de 2000 anos, porque Ele é o guarda da igreja, Ele é o protetor da igreja. Veja, no seu princípio, no seu berço, a igreja passou por, no mínimo, em 300 anos, por 10 perseguições, no mínimo.
No começo do cristianismo, o Império Romano ignorava a igreja, como se fosse só uma seita judaica, como outra qualquer. No máximo, expulsaram eles de uma cidade porque causaram confusão. Mas aí, o Império Romano ignorava, por muito tempo, a igreja. Só que depois de um tempo, ela passou não mais a ignorar a igreja, mas passou a perseguir a igreja, porque a igreja confessava que o Senhor era Cristo, que Deus era Cristo e não o imperador. Então a igreja, que antes era ignorada pelo império, agora é perseguida pelo império. E ela passa por 300 anos, aproximadamente, de perseguição, mas Deus continua sendo o seu protetor. As perseguições avançam até as duas últimas mais violentas perseguições que tiveram, que foi a do imperador Décio e Diocleciano, que perseguiram os cristãos, tomaram os seus bens e, principalmente, tacaram fogo nos seus livros sagrados. Mas a igreja permaneceu firme, porque o teu guarda não dorme. Durante todo esse período, o Império Romano ignorou a igreja, perseguiu a igreja, e depois de um tempo, eles toleraram a religião cristã no Império Romano. E nós, a Igreja de Cristo, continuamos a crescer. Porque o nosso guarda, o nosso protetor, não dorme. Ele é o Criador dos céus e da terra. Depois disso, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. E ainda assim, o cristianismo continua a crescer e a florescer. Porque o teu guarda não dorme. Depois disso, o Império Romano foi destruído. O Império Romano se acabou. O Império Romano foi dividido e não existiu mais. E a Igreja do Senhor continua até hoje. 2000 anos depois, o Senhor continua sendo o guarda e o protetor da tua igreja. E a igreja continua permanecendo firme, porque estamos na rocha que é Cristo. E da mesma forma como Deus protege a igreja, Ele protege a tua salvação. A tua alma está preservada no Senhor. A tua salvação, a tua garantia, o teu penhor é o Senhor. Não importa as vezes que eu vou cair, o importa é que em todas as vezes Deus vai me levantar, porque é Ele quem preserva a nossa alma e a nossa salvação. O verso 8, para a gente encerrar, diz assim: estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Problemas acontecem, dificuldades acontecem, e elas vão continuar acontecendo. Eu fiz outro curso de coaching e estou aqui animando vocês. Os problemas vão continuar. Eu não estou aqui para dar uma resposta definitiva para todos os problemas da humanidade, para dizer o porquê do sofrimento humano. Mas eu tenho uma análise que pode te ajudar. A gente nunca deve julgar a Deus a partir da nossa situação. E sim, julgar a situação a partir de Deus. Isso muda tudo. A gente não pode ir numa situação de dificuldade, de desespero, e achar que, Deus não me ama. Se eu sou filho de Deus, eu devo ser o mais esquecido de todos. Porque olha a situação que eu estou passando. Como que Deus pode me amar, ser o meu protetor, se eu estou passando pelo que eu estou passando? Perceba, nas entrelinhas, a gente está julgando Deus pela nossa situação. Eu estou dizendo que Deus não me ama, que Deus não gosta de mim, que Deus talvez não seja tão poderoso assim, tão bondoso ou tão justo assim, por conta da situação que eu estou passando. É por isso que lá no começo, o salmista vai falar para a gente que Ele é o nosso protetor. E que é a partir dele que a gente deve julgar todas as situações. Deus não é justo e Deus não é bondoso. Porque quando eu digo que Deus é justo ou bondoso, eu estou colocando a justiça e a bondade acima de Deus e dizendo que Ele se adequa a esse padrão. Deus não é justo. Ele é a própria justiça. Deus não é alguém que é bondoso. Ele é a própria bondade. Então não importa o que esteja acontecendo. Isso é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
busque se aproximar de Deus, busque moldar o seu caráter ao caráter de Cristo, independente da situação, porque Deus continua bom o tempo todo. Deus continua justo o tempo todo. Se eu pego o Antigo Testamento, a vida de José, não vou falar da vida de José agora, tá? Fiquem tranquilos. Pensa só se José tivesse julgado a Deus a partir da sua situação. Eu estou aqui no buraco, meus irmãos me venderam, estou indo ser escravo, estou sendo jogado na prisão, não é possível que Deus seja bom, seja justo, se isso está acontecendo comigo. Isso seria um julgamento de Deus a partir da situação. Mas o que Deus estava fazendo naquele momento, era protegendo toda a nação de Israel de uma fome que viria. Porque tudo que Deus faz é bom e é justo. Porque o Senhor é a bondade. Porque o Senhor é a justiça. Da mesma forma que, depois que eles estavam no Egito, e a situação estava boa e agradável, eles resolveram permanecer lá, achando que isso era a favor de Deus. Mas não, tinha que ir embora, ali não é o teu lugar. Porque, mais uma vez, eles estavam julgando Deus a partir da situação, e não o contrário. O Salmo 121, embora trate de problema, não é sobre problema. Embora trate de tristeza, não é sobre tristeza. Embora trate de angústia, não é sobre angústia. Ele não está trazendo um propósito para o meu sofrimento, um propósito para a minha vida. Ele está dizendo que o propósito é Deus. O Salmo 121 não é sobre nós, o Salmo 121 é sobre Deus. O Salmo 121 vai dizer que não importa as situações, o importa o meu relacionamento com um Deus que é vivo, que se comunica e que se relaciona, e que está à minha proteção o tempo todo. O Salmo 121 é sobre nós, que estamos aqui peregrinando até a Jerusalém, peregrinando até a cidade santa. Vários percalços vão acontecer, mas mantenha-se firme, porque o Deus que nos deu a promessa vai garantir que cheguemos à Nova Jerusalém sãos e salvos. É Ele quem naquele dia vai nos coroar com a justiça e com a misericórdia, porque foi Ele que disse. Porque se Ele é Deus, se Ele é eterno, se Ele não mente, as suas promessas vão se cumprir, são verdadeiras, porque Ele é a verdade. Porque como diz Jonas, a salvação pertence ao Senhor e não a mim. É por isso que eu tenho convicção plena da minha salvação, não porque eu sou arrogante e prepotente, mas é porque eu descanso nos méritos de Cristo. Foi Ele quem me salvou, Ele nunca começa uma obra para não terminar. Se Ele diz que vai me salvar, quem sou eu para dizer que não? Não é a altura, não é a profundidade, não é o desespero, não é o fogo, não é o calor, não é o sofrimento. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando Paulo vai dizer que nada na criação, perceba, ele está englobando eu. Nem eu tenho capacidade de me separar do amor de Deus, porque o amor de Deus não está em mim, está em Cristo Jesus, que viveu, morreu e ressuscitou para dar-me a coroa da vida eterna, e ninguém vai tirar isso de mim ou de você, porque é Ele quem nos garante, porque o Senhor é o nosso protetor, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa garantia, Ele é o nosso penhor. Nada do que aconteça aí fora vai te tirar dos caminhos do Senhor. Os problemas vão continuar acontecendo, mas mantenha-se firme, porque esse caminho tortuoso, essa subida íngreme, esse calor, vão nos levar à Nova Jerusalém. Vão nos levar a um lugar em que teremos os nossos irmãos, a nossa família, junto com Deus, junto com Cristo, e nada nunca mais vai mudar. Porque foi Ele quem prometeu. Porque Ele é eterno. Ele não mente. A nossa proteção está no Senhor. Eu olho para os montes, mas o meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. E é Ele quem nos garante. Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês saiam daqui e que fiquem aí nas suas casas, não saiam talvez, mas com essa confiança, essa certeza que o Deus que te protege não dorme, não cochila. Ele protegerá você na tua entrada e na tua saída, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe.